Betão já me apresentou, sou filho do mestre Orlando Saraiva, sou faixa preta desde 2004, faixa preta de jiu-jitsu e faixa preta de judô. Sou formado em fisioterapia e fiz 3 anos e meio de educação física, que me ajudou a dar um background para minhas aulas de criança. E vou falar um pouco do meu trabalho aqui em Dublin, de como eu vim parar aqui e como que está funcionando aqui a minha academia. Então, eu vim para cá, na verdade, ficar 3 meses como turista para passear, para melhorar um pouco o meu inglês. E por sorte minha, foi na época que o Aldo ia lutar com o McGregor. E eu nem sabia que o McGregor era irlandês, na verdade, que eu não acompanhava muito MMA. E aí ele ganhou um dia antes de eu ir embora para o Brasil. E aí eu já tinha ido num campeonato aqui, eu vi que o jiu-jitsu estava crescendo ainda, estava num nível bem amador, de organização, de tudo. Então eu imaginei que aqui fosse um lugar legal para eu ficar e construir meu nome, construir minha carreira aqui na Europa. Então dei muita sorte, estava no lugar certo, na hora certa. E acabei vindo para cá para ficar mesmo e trabalhar comecei trabalhando numa academia, dava umas aulas em escolas aqui também, mas o meu foco sempre foi mais academia e sempre criança, porque não tinham muitas academias que trabalhavam com criança aqui. Então, eu vi uma oportunidade legal de trabalhar com isso. O Beto já teve a oportunidade de visitar minha academia aqui em Dublin, sabe um pouco do meu trabalho. Então, eu queria falar um pouco sobre a metodologia que eu uso. Eu fui criado, bom, meu pai é da escola Carson Gracie, que é uma escola de competição. Eu treino desde os 4 anos e sempre competi, desde os 6 anos eu luto os campeonatos. Então, eu usei um pouco dessa metodologia que eu aprendi pro que eu ensino. Eu não tentei inventar nada diferente. Eu gosto muito de competição e treinar as crianças para competir, não para ser campeão, mas para serem competidores, porque eu acredito que eles levam isso para a vida. O desafio deles lutarem um campeonato, deles se prepararem para um campeonato, entrar num campeonato para lutar, ganhar e perder faz parte do processo que eles vão levar para a vida. Então, eu acredito nisso e a chave para o sucesso que a minha academia tem aqui funcionar é o contato que eu tenho com os pais. Os pais acreditam nessa metodologia que eu sigo com as crianças e explico para eles, não são todos que têm talento para ser campeão, não são todos que vão ganhar, mas 80% dos meus alunos hoje competem. Hoje não, porque a gente está parado ainda por causa da pandemia, o jiu-jitsu não voltou aqui ainda desde agosto do ano passado, a gente está fechado ainda, a gente deve voltar agora mês que vem, mas e eles sempre acreditaram muito nisso e as crianças gostam de competir. Alguns campeonatos que a gente faz aqui, uns festivais, inclusive eu faço os festivais internos na academia, que é para preparar as crianças para ir para os campeonatos maiores, em ginásio e tal. E nos campeonatos internos, todos eles ganham medalha, ganhando ou perdendo. Então, eu vou preparando eles, que ganhar a medalha no final, para eles, é o que vale. Mesmo perdendo, eles ganham medalha. E o pai entendendo isso, que é um processo que eles estão aprendendo a competir, depois eles vão para uma competição de verdade, que eles podem ganhar ou perder, que vai ser como vai ser na vida. Eles vão prestar um vestibular, pode passar, pode não passar, pode ir para uma entrevista de emprego, pode entrar, pode não entrar. Então, esse processo da competição que eu quero refletir para as crianças se levarem para a vida. Então, essa é a metodologia que eu levo, que eu aprendi, então, e a chave disso é a relação com os pais entenderem o processo, porque o que acontece é, muitos pais, eles são frustrados por não terem sido campeões, por terem tido pressão, e às vezes põem essa pressão nos filhos, de quererem que o filho seja campeão. Então, principalmente no jiu-jitsu, você vê muito isso, faixa preta, não, o filho nasceu, fala, não, meu filho vai ser campeão mundial. E às vezes o filho não quer nem treinar jiu-jitsu, entendeu? Então, se você conseguir fazer seu filho treinar jiu-jitsu para pegar toda usar o jiu-jitsu como ferramenta para tudo de bom que pode dar para a vida dele, depois se ele vai ser campeão ou se não vai, aí é da escolha dele.
Então, e os pais gostam muito disso. Eh, eu Na minha academia tem bastante imigrante, bastante polonês, bastante leste europeu, Lituânia, então assim, eles são muito competitivos também. Então, um pouco diferente do irlandês, mas, e é engraçado igual na minha academia que tem alunos de várias nacionalidades, a diferença de como os pais criam os filhos culturalmente diferente, e aí você no tatame você consegue ver essa diferença e tentar alinhar de alguma forma isso. Eh, Alguns são mais competitivos, já tive pai que eu tive problema, que eu tive que chamar, de falar: "Ó, seu filho não pode competir mais por sua causa, porque você não sabe levar seu filho para a competição. Você quer que seu filho seja campeão, assim". Eu levei um atleta para lutar, a gente foi lutar até na Inglaterra, então a gente se preparou, planejou, viajou, ficamos no hotel, o filho foi, lutou, o filho ganhou 3 lutas, perdeu na semifinal, ficou em terceiro, e o pai ficou puto com o filho, chamou a atenção do filho dele, eu falei: "Pô, seu filho ficou em terceiro, velho, seu filho ganhou, seu filho veio aqui, lutou, a gente não conseguiu trazer a academia inteira, porque tem a viagem, tem os custos e tal". E o pai não estava feliz, o filho não estava feliz por causa do pai. Então essa relação que eu falo dos pais de ser o mais importante, esse é um grande exemplo que eu tenho, entendeu. Então, infelizmente esse pai eu não consegui consertar ele, ele conversei com ele mais de 10 vezes, a ponto dele conseguir fazer o filho desistir do jiu-jitsu. Isso me deixou muito frustrado que eu não consegui salvar essa criança, porque ele gostava. Mas eu não consigo influenciar mais do que o pai influencia todo dia na casa dele, né, mas o menino gostava, tinha até talento, gostava de competir, mas o pai queria que o menino fosse campeão, então quando ganhava o pai ficava todo feliz, ele via, me abraçava, me agradecia, falava: "Pô, você é um ótimo coach". E aí quando o filho ficava em terceiro, ele dava esporro no filho, falava: "Pô", e o filho não ficava feliz, o filho todo mundo, toda criança feliz com a medalha de terceiro, alguns nem tinham pego medalha, e o filho dele não estava feliz, eu falava: "Pô, tem alguma coisa errada", entendeu? Alguns queriam estar aqui lutando e não estão nem lutando, e você está triste porque seu filho não foi campeão. "Não, meu filho tem que ser o melhor", eu falei: "Mas ele pode ser o melhor em outra coisa na vida, a gente não vai saber o que vai acontecer, o que ele vai querer para a vida". Hoje ele tentou, não foi o dia dele, e porque é assim a competição. Então, eh, eu expliquei para o Beto que eu ia passar um pouco da minha metodologia, do que eu faço. Outra coisa muito importante que eu acho para as crianças, que eu vejo hoje muita gente falando de aula de criança, de metodologia, e aí buscam muitas coisas da educação física para as aulas de jiu-jitsu, que eu acho muito bacana, mas eu sempre falo para os pais dos alunos que as crianças têm que gostar do jiu-jitsu, então eu tenho que inserir brincadeiras, fazer as crianças gostarem da aula, elas estarem felizes com a aula, e os pais têm que entender a minha metodologia para eles saberem o que eu estou fazendo com o filho, para eles estarem felizes também. Então, eh, o filho estando feliz com a aula, o pai está feliz também, mas se o pai não acreditar no meu trabalho também, acaba sendo um problema. Então, eh, eu uso brincadeiras, uso várias ferramentas, mas o a criança tem que aprender jiu-jitsu. Isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu vejo muita gente hoje ensinando muita coisa, muita brincadeira, mas aí eu falo: "Tá, o menino começou a treinar com 4 anos, quando o menino tem 6, o que que ele sabe de jiu-jitsu?". Ele não vai saber fazer um estrangulamento, porque ele não tem força suficiente para fazer o estrangulamento, a criança não tem a pegada, mas ele sabe dar uma queda, ele sabe cair, antes de ensinar uma queda ele sabe cair, então assim, a metodologia do que você ensina pela faixa etária é muito importante, mas tem que ensinar jiu-jitsu. Isso é uma coisa que desde os 4 anos o menino que entra na academia, ele aprende jiu-jitsu. Lógico que não aprende na mesma proporção do menino de 15, mas aprende jiu-jitsu. Se ele continuar treinando e gostar, como eu tenho criança treinando comigo dos 4, já fazem 6 anos que eu estou aqui, então hoje está com 10, e o menino sabe jiu-jitsu. Eh, Lutou alguns campeonatos, então esse negócio de competição também eu separo muito por idade. Eu tenho
número máximo de competições que a criança pode competir, porque se a criança competir muito também, ela perde o gosto. Ela compete tudo, ganha tudo, não tem mais razão para ela estar ali, entendeu? Ela perde a motivação. Então, quando a criança começa a ganhar muito, eu freio e falo: "Não, esse ano você já lutou bastante, agora vamos para o ano que vem". E aí essa criança que tem mais talento, que eu vejo que tem, até um futuro melhor no esporte, se ela quiser, eu seguro os campeonatos menores para lutar os campeonatos maiores, para ser desafios maiores para a criança, e para não ser muita competição, porque senão ela vai enjoar. Assim como a criança muito pequena, se a gente colocar em muita competição, é muita pressão, porque o campeonato é uma pressão. Entendeu? Às vezes, por mais que a gente vai lá e fala para a criança que é uma brincadeira, que ela entra no ginásio e vê tudo que um mundo de gente olhando para ela, é uma pressão. Ela entra no tatame, tem criança que trava, tem criança que chora, tem criança que já saiu correndo no tatame e foi me abraçar, e eu falei: "Não, volta lá e luta". A criança foi lá e voltou e lutou. Então, assim, ela confia, a criança confia no nosso trabalho, o pai confiando no que a gente está fazendo para a criança, e ela gostando da aula, às vezes a criança vai no primeiro campeonato, não gosta, depois aí eu dou um tempo, vai para o segundo, mas esse lance da competição, não de ser campeão, mas de ser competidor, de competir, de lutar e de aprender jiu-jitsu, essa é a base do que eu ensino para as crianças aqui. E sobre os desafios que eu tive aqui, logicamente o maior foi a língua, né, porque eu cheguei, eu não falava muito inglês, então as crianças me ajudaram. Engraçado que eu tenho crianças de 5 anos que já falam inglês e polonês, eu tenho crianças de 6 anos que falam 3 línguas já, e aí eu brinco com eles, eu falo: "Mal falo português e aprendendo inglês", e eles já estão na terceira língua na escola. Então, assim, é uma diferença cultural gigantesca, mas eu aprendi muito, eu cresci muito como professor aqui por essa diferença, por aprender a lidar com crianças diferentes, de regiões diferentes. Então, assim, a criança irlandesa, ela é diferente do polonês, entendeu? A criação deles é diferente. Então, assim, eu não posso cobrar do mesmo jeito, porque nem o pai entende, porque ele foi criado desse jeito também. Então, assim, tem coisas que vai contra a cultura do pai. Então, assim, a gente tem que eh, devagar ajustando dentro do que eu acredito que vai ser o melhor para todas as crianças. E aí eles vão acreditando no meu trabalho e aí as coisas vão se moldando. Logicamente, algumas crianças não se adaptam, eh, eu não acredito que seja a metodologia, mas talvez é o jiu-jitsu, porque é normal, às vezes a criança começa a treinar, já teve criança tendo 3 anos, gostava, ganhava, um dia ela chegou e falou: "Ah, não quero mais treinar jiu-jitsu, quero treinar futebol", que é normal, entendeu? Toda criança tem às vezes é uma fase, a criança para um tempo, depois de 2 anos volta: "Pô, voltei a treinar, deu vontade de treinar jiu-jitsu de novo". Então, e eu falo para o pai: "Não pode cobrar, ele tem que vir com prazer para treinar, porque eu sigo". Eu falo para os pais, eu falo: "Eu não estou ensinando o que alguém me ensinou, eu estou ensinando o que eu vivi". Meu pai era mestre, era faixa preta, queria muito que eu fosse campeão, mas várias vezes eu já falei: "Meu pai, não quero treinar hoje, eu quero jogar futebol". Ele: "Não, vai", entendeu? Ele nunca forçou, tanto que eu tenho meu irmão, que inclusive está assistindo a gente aí hoje, ele chegou uma hora que ele não quis mais jiu-jitsu. Ele falou: "Olha, eu não era uma coisa que ele queria para a vida dele e eu segui". Então, foi uma questão de escolha, mas, eu faço com meus alunos na verdade, o que eu aprendi, o que eu vivi comigo, que meu pai me ensinou, eh, que foi o que ele aprendeu com os Gracie. Então meu pai dá aula de criança também desde 73, 74, alguma coisa assim, faz muito tempo. E tem funcionado legal. Nosso time aqui, a gente ganhou vários campeonatos, a gente foi campeão irlandês pela IBJJF, no primeiro campeonato da IBJJF aqui da CBJJ. Ficamos em segundo europeu. Os campeonatos internos aqui nacionais aqui a gente ganha a maioria. Então, porque é o estilo que eu trabalho com as crianças, apesar de ser um pouco, alguns professores não concordarem muito, que eu acho bacana, né, não é só a minha ideia que é o mais certo, mas eu faço o que eu aprendi, o que funcionou para mim, entendeu? O que me fez apaixonar pelo jiu-jitsu e a retenção de crianças que eu tenho hoje na academia,
é muito maior do que a retenção de alunos é maior do que a desistência, então eu acredito que o trabalho está sendo certo. E para finalizar, falar um pouco sobre o futuro da profissão, eu acho que o jiu-jitsu infantil é o futuro, porque o jiu-jitsu é o esporte que mais cresce no mundo, é a arte marcial que mais cresce no mundo, não tenha dúvida, e a criança eu acho que é o futuro dos professores de jiu-jitsu. Então, eu não me formei em educação física, mas eu estudei 3 anos e meio, me formei em fisioterapia, e treino desde os 4 anos, tenho uma experiência boa. Então, assim, as pessoas, os profissionais que querem trabalhar com isso, têm que procurar a parte, estudar, ter o conhecimento teórico e também ter o conhecimento prático. Porque há um tempo atrás era normal, assim, entrava uma criança, pega um faixa azul ali e põe ali para ajudar, entendeu? Era uma coisa, como se a criança fosse o menos importante. Na verdade, tem que ser o faixa preta mais experiente que ficar com a criança, porque a criança precisa de mais atenção, precisa de mais experiência para saber lidar com ela, para poder manter essa criança treinando. Porque se a criança começar a treinar com 4 anos, mesmo que ela não se torne um campeão ou chegue pelo menos até os 15, 16 anos ela vai treinar, depois vai chegar numa fase que pode ser que ela escolha uma outra coisa na vida. Mas você tem aí 10 anos para trabalhar com essa criança, comercialmente é muito bom trabalhar com criança, e o resultado de você ver uma criança eu tenho criança que começou comigo 8 anos, hoje tem 16 anos, treina na turma dos adultos. E aí levou o pai para treinar jiu-jitsu, levou a irmã para treinar jiu-jitsu, então assim, é muito gratificante, é muito gratificante. Bom, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, espero que tenha ficado bem claro. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade.